Vamos falar sobre Fórmula 1. Dia seguinte da Batalha de Baku, lá em Azerbaijão, que, olha, o Max Verstappen ainda tem chances matemáticas de conquistar seu pentacampeonato, mas é muito difícil ele chegar lá. Vou falar o porquê, ainda mais na próxima pista, que historicamente a Red Bull não vai bem. Vamos falar da McLaren, que está merecendo uns cascudos. Vamos falar também a crise na Ferrari. Eu acho que o Leclerc está chorando, fazendo um verdadeiro mimimi para um 8º lugar. Tudo isso já salve galera da Velocidade, mais um vídeo por Velocidade. Gente, mas depois que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui galera, tem a moral aqui todos TVs. Bom, um dia após a Batalha de Baku, olha aí a tabela do campeonato de pilotos. Uma reação que ninguém esperava do Max Verstappen, né? A 4ª vitória do ano, sendo a 2ª seguida, se bem que tanto na pista de Monza quanto na de Baku não exige tanto da Downforce, né? Inclusive os acertos da Red Bull foram voltados justamente para isso. Monza tem um pouco, exige um pouco de downforce, né? Mas não muito, porque a asa da McLaren é uma asa volta média para muito downforce, quanto a Red Bull apostou nessas duas corridas com uma asa baixa, pouco já voltada para Baku downforce, sendo que Baku, qualquer pista de rua, ela é... Porque a pista de rua, ela praticamente não exige nenhum downforce. E tanto em Monza, principalmente em Baku, os desgastes de pneus são muito poucos. Foi o que ajudou muito a Red Bull ir bem nesses circuitos, principalmente em Baku, tanto é que o Yuki Tsunoda foi o 6º colocado. Mas é uma reação. Eu não acredito que o Max chegue ao Oscar Piastri, primeiro porque o Oscar Piastri teria que fazer 3 cagadas seguidas que fez ontem, né? Bateu sozinho, né? Inclusive a punição que ele teve, né, devido a essa batida, vai rolar em Singapura. E o vice-campeonato até dá para o Max chegar, já que o Lando Norris é um dano moles, né? Ele nem aproveitou a bobeada do seu companheiro e líder do campeonato para se aproximar, se bem que agora a diferença é só de 25 pontos. Um abandono do Piastri, novamente uma vitória do Lando, eles empatam no campeonato. Mas eu comparo, inclusive, essa boa fase do Verstappen com o Ayrton Senna de 93. Em 93, o Ayrton não teve carro para fazer frente com a Williams no próximo. E ainda assim, o Ayrton venceu 5 corridas, foi vice-campeão, mas vice sem disputar título. Apesar dos sinistas, quase, não chegou nem a ser quase, que o próximo foi campeão em Portugal. Mas assim, em termos de pilotagem, ele mesmo com um carro não competitivo, né, em comparação com o líder do campeonato, né, tanto no Mundial de Construtores, olha aí,
A McLaren, inclusive, perdeu a chance de carimbar o título mundial de construtores, bastava ela fazer dobradinha, não importando quem, né, acho primeiro, o segundo ou vice-versa, e eles consolidariam o título mundial. Construtores, matematicamente, eles ficariam só se preocupados agora com o mundial de pilotos. Mas se o Verstappen vencer em Singapura, ele vai se colocar ainda com a possibilidade real de faturar o seu pentacampeonato, né? Alcançaria o mesmo efeito do Michael Schumacher e do Hamilton, de ter sido campeões 5 vezes seguidas. Você está esquecendo do argentino Juan Manuel Fangio, Thiago. Não estou esquecendo, não. Fangio ganhou uma em 51, 52 se acidentou, aí 53 e antes que ele ganhou 4 campeonatos seguidos, mas 5 só o Schumacher e o Hamilton. Mas é muito difícil, né, o Max chegar lá, mas se vencer Singapura, ele teria chance reais de disputar o pentacampeonato, porém, historicamente, Singapura não é uma pista que a Red Bull vai bem. É uma pista que exige muito da downforce, ou seja, a maioria dos carros serão de asa alta e, dependendo da temperatura, geralmente como é à noite, é calor, deve ter muitos desgastes de pneus, inclusive o próprio Verstappen falou no pós-corrida, né, no secadinho, no pós-corrida, que todo mundo, até na imprensa, até uma coisa legal, né, o pós-corrida hoje da Fórmula 1. Infelizmente, ano que vem a Rede Globo não vai mostrar isso, né, não vai postar isso nas suas redes sociais. Eu aproveito até essas coisas da Band, vou ter saudade disso, que os sacadinhos e o Verstappen falou justamente desse, que ele ainda não se coloca como candidato ao título, até lembrou que Singapura, esse histórico da Red Bull, não é legal lá. Então, é complicado, mas disputar o título esse ano, muito provavelmente realmente vai ficar entre os dois pilotos da McLaren, que a McLaren deve voltar ao seu normal lá em Singapura, mas moralmente o Max é o campeão da temporada. Sem um carro para fazer frente com a McLaren, venceu já 4 vezes. Inclusive fazendo pole e vencendo de ponta a ponta. Lá em Monza ele meteu 20 segundos para a dupla da McLaren. Seria legal até, né? Eu lembraria muito 86, quando tudo parecia que seria 81, na verdade, quando tudo parecia que seria uma briga pelo título entre os dois pilotos da Williams, Caleb Jonas e o argentino Carlos Roma, e Nelson Piquet de virada ganhou aquele campeonato, 86, que tudo parecia que seria da dupla da Williams, Nelson Piquet e Nigel Mansell, o próximo virou e ganhou o campeonato. E em 2010, que teve o Hamilton, o Button, o Fernando Alonso, o Max Weber e o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel partiu feio, estava em 4º lugar. Na última corrida do ano, virou e ganhou o campeonato. Seria dessas viradas emocionantes caso
Verstappen chegasse e faturasse o pentacampeonato, né, seria uma coisa dos quatro, comparando com outros quatro, seria um título mais emocionante da carreira do Verstappen. Mas muito difícil isso acontecer. Ótimo lá em Baku, a Williams de em circuito de rua, até ninguém esperava, vamos combinar, que a Williams tivesse esse momento, essa temporada, até porque no início, antes mesmo do campeonato começar, eles ligaram foda-se para este ano, dizendo que eles estavam concentrados nos carros de 2026, que é o novo regulamento, mais ecológico, menos emissão de carbono, mais elétricos, que eles estavam puramente concentrados no túnel do vento, ligando aí o carro de 2006, se concentrando no carro de 2006, eles estavam levando a temporada de 2005 com a barriga, assim como a Alpine. A Alpine está... Não vou falar o que a Alpine está, né? Ela está em último lugar no Mundial de Construtores, então vocês sabem o que a Alpine está. Mas a Williams foi até uma grata surpresa, esse final de semana inesquecível. Eu lembrei muito do Frank Williams, né? Eu vou lembrar mais quando a Williams voltar a vencer uma corrida, mas foi realmente emocionante. Quem ama automobilismo, sempre vai se emocionar com Ferrari, McLaren e o Williams lá na frente. E o Carlos Sainz, inclusive, alcançou o efeito do Alain Prost de ser o segundo piloto a pontuar e ao pódio com 3 equipes tradicionais, McLaren, Ferrari e Williams. Sendo que o Prost foi campeão com o McLaren e Williams, só não foi campeão na Ferrari. Poderia ter sido em 1990, quando o Ayrton Senna, lá, ação vingativa, jogou ele os dois para fora e foi bicampeão. Mas poderia, né, chegar os dois, Suzuka, com possibilidade de ser campeões. Aí o Ayrton, puto com o joga para fora do próximo ano anterior, reagiu da mesma, não mesmo da mesma moeda. O Prost foi num machucando, como 2 madames no estacionamento, carros a 60 km por hora, que em Fórmula 1 é praticamente rodando, praticamente só estacionou os 2 carros. O Senna foi a quase 200 por hora, se não fosse a Brita, não sei o que teria acontecido. Bom, aí, mas o Carlos Sainz chegou nesse feito, e eu acho até que foi um final de semana feliz de um bom acerto, tanto na parte aerodinâmica quanto no casamento com motores da Mercedes, que fizeram a Williams ter esse final de semana, que foi uma maravilha para o Carlos Sainz, que estava um certo desconforto dele com a Williams, que, como eu falei em outros vídeos, não é muito fácil você trocar de equipe. Depois falei em trocar de equipe, a Ferrari, bom, eles tinham dito para a Ju, um beijo para a Ju, Ju responde dela, um abraço a Ju, que o Fred Ferguson tinha falado para ela que ela acreditava que o melhor momento da Ferrari dessa temporada seria em Baku. Bom, eles não tiveram uma semana maluco, né? Eles primeiro optaram por um acerto com uma asa baixa, que o Hamilton, inclusive, foi mais rápido na sessão da tele 2, e para a corrida do nada optaram por uma asa alta, que eles
tiveram um final de semana bem discreto. Para piorar, parece que a equipe não se entende por rádio, né? Porque eles avisaram o Hamilton deixar trocar de posição com o Leclerc na última curva, praticamente, para concluir, receber a bandeirada. O Hamilton tentou abaixar a velocidade e não foi possível o Leclerc passar. Ainda assim, o Leclerc ficou puto. Decidiram de forma irônica para o Hamilton ficar satisfeito com o 8º lugar. Bom, a carreira do Hamilton, ele está bem mais satisfeito que o Leclerc, né? O Hamilton é 7 vezes campeão do mundo. Quantos títulos que o Leclerc tem? Bom, se eu fosse o Leclerc, teria jogado admitido que foi um problema de comunicação da equipe, que para os dois, vamos combinar, quem ficasse 8º, quem ficasse 9º, um faturou 2 pontos, o outro faturou 1. Ah, não, desculpa, um faturou 3, outro faturou 2 pontos. Bom, eu achei palhaçada, né, essa treta que o Leclerc teve no pós-corrida. E a Sauber não conseguiu se entender uma melhor estratégia para essa corrida, que os dois tiveram muita dificuldade, principalmente o Bortoleto. Mas, olha, eu estou curioso como será a Sauber lá em Singapura, principalmente com o Gabriel Bortoleto, que não é uma pista que ele conhece. Como ele vai sobressair lá. Então, é isso, galera. Até mais com Fórmula 1, já que dia 5 é dia de GP de Singapura. Até mais.